como o Dia das Crianças está chegando, e eu sei que tem muita gente já procurando brinquedos para essa data que movimenta todo o comércio, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil todo. A gente foi até uma loja de brinquedos para ver o que as pessoas estão comprando, o que é que passa pela cabeça dos adultos e dessa meninada. Vamos dar uma olhada. Todo mundo sabe que o dia 12 de outubro está chegando, que é o tão esperado Dia das Crianças. E nós do Vida Melhor resolvemos vir até uma loja de brinquedos para dar umas dicas de qual seria o melhor presente para se escolher nesse dia. A gente está aqui com o gerente da loja, Marcos, e a gente queria saber, Marcos, o que você acha na faixa etária mais ou menos do 0 aos 3 anos, qual seria o melhor brinquedo? Normalmente a gente indica de 0 a 3 anos, um cachorrinho, temos brinquedos coloridos, brinquedos com música, gosto de sentir a textura do brinquedo, muito som, brinquedos alegres, onde estimula a criação, o desenvolvimento infantil da criança. Depois de 3 anos, quais são os brinquedos que eles escolhem mais? Normalmente, a partir de 3 anos já entra os super-heróis, brinquedos de mídia, dando um exemplo, a linha da Hot Wheels, carrinhos, bonecos, super-heróis, Homem-Aranha. Então, assim, existe uma diversidade muito grande de brinquedos. Qual idade você acha que entram os jogos? Quebra-cabeças, Lego? Na realidade, quebra-cabeça, Lego, nós temos a partir de 2 anos em diante. Então, é uma faixa etária que pega de 2 até adulto, incluindo quebra-cabeça, jogos didáticos, tem os jogos de ação. O que você preferia, ganhar uma boneca ou ganhar um jogo? Uma boneca. Qual que é a sua boneca predileta? As Monster Highs. Quais jogos que você prefere? Eu gosto de banco imobiliário, vários jogos que tem. De todos os brinquedos que você escolheria para ganhar no Dia das Crianças? Deixa eu ver. Eu queria ganhar uma boneca. É um presente pra menina ou pra menino? Pra menina. O que você vai escolher pra ela? Boneca. Uma boneca, e você acha que você já sabe mais ou menos como vai ser a boneca? Ela é novinha, ela é muito pequenininha. Eu quero uma boneca fofa que ela possa dormir, colocar no berço. O que você escolheria aqui pra dar de presente no Dia das Crianças? Não, um carrinho. Ele tá procurando um brinquedo e resolvi presentear ele. Acho muito bom ouvir assim, ele tá procurando um brinquedo e eu resolvi presentear. É difícil hoje a gente ver uma criança que está procurando um brinquedo, porque o que eles estão ansiosos de quererem tudo, né? E a televisão também tem bombardeado a criançada com um monte de novidade, com um monte de lançamento. Mas, para nos ajudar nessa escolha, para nos ajudar a entender melhor como é que é cada fase, qual é de fato a necessidade de cada criança, recebo o Dr. Marcelo Rebscheid, tá certo. Que é pediatra, formado em medicina e é especialista em pediatria e neonatologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Faz parte da equipe neonatal do Hospital e Maternidade São Luís há mais de 10 anos. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Em idade de gostar de brinquedo, né, doutor Marcelo? Nossa, tem um que adora e outro que é alucinado. Outro que só sabe, você tá falando de bombardear a televisão, né? Então, quem assiste hoje canal de criança sabe que você tem 5 minutos de desenho e 5 minutos de propaganda. E são propagandas que são, assim, massivas, onde as crianças pedem. Não adianta, eles mostram um robozinho que, na verdade, faz muito pouca coisa, mas que hoje com o computador e parece que faz tudo. Então, todo o programa, acho que isso é uma queixa comum dos pais, né? Que a gente acaba deixando as crianças ver menos esses canais de desenhos, exclusivos de desenho, porque passa mais propaganda de brinquedo do que dos desenhos. É verdade. Eles gostam da propaganda de brinquedos também, né? Algo que enfeitiça essa criançada. Comparando a minha geração, as crianças hoje têm muito mais brinquedo e têm acesso a muito mais coisa. Até que ponto isso é negativo, é ruim? Na verdade, o negativo acontece o quê, Cláudia? A gente não valoriza as coisas quando você tem em excesso. Então, por exemplo, para comprar o primeiro carro, a gente transpira, a gente sua, a gente trabalha, então a gente sabe o valor que é a compra de um carro quando a gente consegue comprar. De repente, você tem uma criança, você vê, nem nasceu e a mãe aqui no VT ela já estava falando em comprar bonequinha. Ela vai ganhar essa bonequinha, ela vai ganhar na maternidade. Então, um bebê que nasceu, quando ele se vê brincando, ele já tem 30, 40 brinquedos. Então, na nossa geração, eu vou fazer 40 anos, então eu lembro.
lembro que a gente tinha o quê? A gente tinha o Pula Pirata, a gente tinha o Malabarista, o Banco Imobiliário. Eram 3, 4 brinquedos, 3, 4 jogos que todo mundo tinha. Era isso. Então a gente curtia, a gente ia na casa de outra criança brincar, a gente não levava os brinquedos. Hoje é raro você ver uma mãe saindo com o filho para almoçar alguma coisa, os moleques não saem sem alguma coisa na mão. Por quê? Porque tem tanta coisa que eles precisam em qualquer momento levar para ter um tempo para brincar. Mas assim, eles ganham o brinquedo, falam, legal, ótimo. Eles jogam pro lado. Por quê? Porque eles já têm que abrir. Então, hoje é uma festa, você tem 80 convidados, as crianças ganham 80 brinquedos, o que não é errado, todo mundo pode dar o brinquedo. O erro acaba sendo dos pais de sentar com as crianças na sala e abrir todos os brinquedos, todos os presentes. Então, acho que tem que ser abertos os presentes e a gente vai dando os brinquedos com o decorrer dos dias, porque senão eles não curtem nenhum brinquedo. Eu tinha umas conhecidas na época dos meus filhos pequenininhos que faziam isso. Eu achava uma atitude muito inteligente. Confesso que eu nunca consegui fazer isso, até porque eu também fico encantada com os brinquedos, quero abrir, quero ver como funciona. E eu acho que isso também faz parte da nossa geração, porque acho que a gente não teve tanto acesso, que hoje tudo a gente quer ver, né? A gente quer ter tudo, né? E aí a experiência do filho, pequenininho, e você quer abrir junto com a criança aqueles brinquedos todos. Mas eu percebo que... É um erro. E primeiro que isso é um erro porque eles não curtem. E assim, a gente tem que pegar os brinquedos e separar, porque você vai ver que assim, tem muitos brinquedos que é muito parecido, vamos falar, o tema é muito parecido. Então, às vezes você tem 3, 4 brinquedos que você está abrindo mesmo, por exemplo, carrinho de controle remoto. Você tem do Batman, você tem do Superman, você tem 4, 5 que fazem a mesma coisa. O que muda? A carcaça, que é de um super-herói, ou é de uma Disney, ou é de outra, mas é a mesma coisa. Então você não precisa ter 3 ou 4 desses. Por quê? Porque a criança não brinca com nenhum. E a chance dela pegar ainda um brinquedo, pegar o outro controle remoto, não funcionar e ficar brava e nunca mais querer brincar com o brinquedo também é enorme. Então os pais têm que se atentar que os brinquedos hoje, os temas são muito parecidos. Então convém eles verem, por exemplo, você falou do Banco Imobiliário, né? Hoje você tem, na nossa geração era o Banco Imobiliário. Hoje você tem Banco Imobiliário da Disney, Banco Imobiliário... Não. Você tem 4, 5 bancos imobiliários. A diferença hoje você tem um Banco Imobiliário que tem dinheiro e o outro que você passa o cartão. Não, tem uns que você passa o cartão, que aperta um botão, que concorda, faz som, é interessante que a criança tenha um, porque senão ela não valoriza nenhum, ela não brinca direito com nenhum. Então os pais têm que saberem, entenderem isso, que na verdade vale a pena a gente comprar, vale a pena a gente brincar, mas sempre entendendo que tentar individualizar os brinquedos, principalmente o tema do brinquedo. Tá. Em relação à idade, a partir de que idade a criança realmente entende um brinquedo e que brinquedo é importante? Vamos pensar quando a criança nasceu. De 0 a 6 meses, ela precisa mesmo de um brinquedo? Legal, essa pergunta é muito bacana, porque assim, existem as faixas etárias, a gente até viu ele falando de 0 a 3, na verdade, os bebês começam assim, a entender os brinquedos a partir dos 2 meses. Mas o foco, na verdade, de você dar um brinquedo para um bebê de 2 meses, não é ele brincar, é de você estimulá-lo. Então existem os especiais, por exemplo, aquele que a gente chama de tapetinho de atividades, que eu não sei se todo mundo conhece, que é um quadrado onde passam os arcos e a criança vai brincar. Você vai buscar aí brinquedos onde a criança fica de barriga para cima, porque não é uma criança que sente. Os móveis, você tem aquelas cadeirinhas que vibram. Aquele chocalhinho. O chocalhinho já é para uma criança maior, já a criança em torno dos 4 meses. Mesmo que seja de pano? Mesmo que seja de pano, porque você precisa da prensa dessa criança. Então, entre o 3º e o 4º mês, você vai começar a pegar o chocalho e começar a estimular a criança para ir buscar. E aí, no 4º mês, ela vai e busca e você pega e também já mata uma outra necessidade da criança. No 4º mês, ela está entrando no pico da famosa fase oral, onde as mães falam no consultório, ele não tira a mão da boca, ele não tira o dedo da boca. Por quê? Porque ela precisa colocar alguma coisa na boca. Então, você vai dar um brinquedo que ela vai gostar, que é um mordedor que ela vai pôr na boca e, ao mesmo tempo, você vai dar um brinquedo que estimule alguma coisa da criança. Então, a gente vai estimular o buscar e a pegar esse brinquedo. As mães de primeira viagem têm uma ansiedade muito grande, eu sei disso porque eu tinha, que é assim, você dá um mordedor, que começa aquele desespero, porque eu acho que o dentinho está nascendo e a criança fica inquieta. Aí você dá um mordedor, mas você a criança enfia, não gosta daquele. Você enfia o mordedor na criança, você enfia, comprei, paguei caro. Que vão na geladeira, sim, né? Sim. E daí você fica insistindo com aquele mordedor, aí a criança não quer. Aí na ansiedade a gente compra outro mordedor, aí ganha outro mordedor, já abre para ver se a criança quer. No final, é isso, o carrinho tá cheio de mordedor, o berço tá cheio de mordedor. Quantos são, de fato, importantes? É importante a gente insistir com um só? É importante insistir com o mordedor, exatamente por isso, porque você consegue suprir essa necessidade de ir alguma coisa para a boca e a gente diminui a tendência de ter um chupador de dedo, né? Mas isso é uma coisa que às vezes a gente exagera. Por quê? Até brinco no consultório, mordedor às vezes tem que comprar 4, 5, 10 para a criança gostar. Você falou, por exemplo, esse de pôr na geladeira. É sensacional para a gente. Ele é muito pesado, às vezes, para o bebê, porque ele tem água e ele tem uma base. Você coloca na geladeira, na hora que você vai lá para um bebê de 5, 6 quilos, ele não consegue segurar o mordedor. Então, às vezes, você pega, esse mordedor vale
R$30. E de repente você tem um outro que vale 80 centavos e a criança prefere. Por quê? Porque é mais agradável para pegar. Então, existem algumas coisas, você vai estimular o teu bebê, mas você também vai respeitar a vontade dele. Olha, eu prefiro assim, eu prefiro daquele jeito. Estando normal, não tem por que você forçar a ser de um jeito. Tá? Mas isso é uma das coisas que a gente acaba dando muita opção para o bebê. Por quê? Porque ele não tem gosto. A gente está começando a descobrir se ele é destro, se ele é canhoto, do jeito que se ele gosta de pegar assim, se ele gosta de pegar com a mão. Então, você não sabe exatamente como que é. Então, você vai dar as opções. Por exemplo, o mais legal que tem hoje, que a gente fala, é um pé. Todo mundo deve conhecer, um pé, né? A base dele é azul com um pé rosa. E as crianças seguram, para as crianças segurarem. Tem paciente que não gosta, tem paciente que gosta dele em forma circular para colocar com as duas mãos. Mas aquele é o mais vendido. É o mais vendido, mas o meu filho gosta do outro. Então, por exemplo, eu brinco lá no consultório que teve uma mãe que falou, eu trouxe mordedor da Austrália, de não sei o que das quantas, e aí de repente a minha empregada deu um cascão para ele, enfim, e é o que ele gosta. É o que ele gosta, entendeu? Então, respeitar a particularidade da criança, principalmente quando a gente está falando em estímulo. Porque se você dá alguma coisa que ele não gosta, além dele não brincar, ele não vai ser estimulado. Agora, o que ele gosta até a página 2, porque tem brinquedo que tem um perigo gigante. Os de pecinha pequena que às vezes a mãe fala, não vai soltar. Soltam sim, e tem muita criança que chega a óbito por causa de uma pecinha de um brinquedo, não é? Super comum. Aspiração, né, de corpo estranho é muito comum. Por isso que eu peço para todo mundo, o brinquedo hoje é caro. Ninguém discute, os brinquedos são muito caros nas lojas, mas se ele está numa loja, ele foi liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ele passou por todos os itens de segurança. Então, não tem peça que solte, não tem tinta tóxica, não tem o plástico, hoje a gente sabe do bisfenol, o bisfenol está ausente. A gente comprar, às vezes, num camelô, às vezes não é, a gente parece que está fazendo um bom negócio, mas de repente é o que você falou, a gente compra um super-herói que na loja vale 100 e no camelô a gente comprou por 10, de repente você dá na mão do teu filho, quando você vai ver, teu filho está com a mão do super-herói na boca. Então tem que tomar muito cuidado. Com criança, o excesso de segurança nunca é excesso. A gente sempre tem que pensar que eles fazem as coisas. E é bom também lembrar, Cláudia, que assim, existem 2 filhos às vezes nas casas. Então não é porque, por exemplo, de 5, 6, 7 anos, tem um irmão de um que ele não tem direito de ter os bonequinhos pequenininhos. Então os pais têm que se atentar que se a criança tiver com o irmão mais velho, no meu caso eu tenho meu filho Bruno de 5 anos e o Theo de 1 ano e meio. Quando o Bruno vai brincar com os bonequinhos dele, os pequenininhos, ou eu fico junto com o Theo fica na sala com a gente brincando, ou então o Theo vai ficar no quarto dele brincando. Tem que tomar muito cuidado. Você não pode também privar uma criança contra outra. Daí dos 4 meses em diante. Dos 4 meses já é uma criança que ela vai começar a tentar ficar sentada, então a gente vai pegar esses brinquedos que deem apoio para as crianças. Então hoje a gente já tem, por exemplo, os dragõezinhos que a gente chama, onde você vai sentar com a criança e brincar, começar alguns encaixes. A gente vai do 4º ao 6º mês. E aí sempre a gente vai tentar começar a ganhar um pouco de desenvolvimento fino. Então começar daqueles brinquedos de pequenos encaixes. Então as mães conhecem uma girafinha, onde você vai jogando os bloquinhos para a criança começar a fazer essa prensa, esse desenvolvimento mais fino. Quando a gente chega no 8º, no 10º mês, é uma criança que você já quer que se locomova. Então é interessante, Cláudia, a gente sempre dá aqueles brinquedinhos que começam a se mexer. Então, por exemplo, eu falo antigamente, né? Hoje não existe mais, mas o soldadinho que você ligava e ele ia se arrastando, esse tipo de brinquedo, para você colocar num ponto, o teu filho ficar de barriga para baixo e ele vai andando. Coisa que as crianças mais gostam hoje de correr atrás é de celular e de controle remoto. Então, às vezes, não precisa nem gastar. Mas, se você quiser, pega um brinquedinho que sai andando. Até essa criança que, em torno de 1 ano, vai ficar de pé. Quando ela fica de pé, a gente começa aí, sim, dar esses movimentos mais grosseiros, que é o andar. Então, é hora da gente começar a dar bola para eles, é hora da gente começar a fazer alguma coisa que as crianças tenham vontade de ficar de pé. Tá? Então, interessante, a gente tem hoje brinquedos que são aquelas mesinhas de atividade, onde a criança fica de pé, você pode dar até em torno dos 10 meses, se ela já tiver algum equilíbrio, onde ela vai ficar sentada e começando a brincar. O foco, na verdade, depois de 1 ano, é soltar a criança, porque às vezes os pais cobram, o que eu faço de estímulo a partir de agora? O grande estímulo, na verdade, é deixar o teu filho explorar a tua casa. Óbvio que com segurança, mas é interessante que você tenha brinquedos menores aí, não tão grande onde ele vai ficar. Então, carrinhos, bonecas, porque você coloca um aqui, você coloca outro ali, você coloca e fala, ó, se vira. Ele vai andando, então ele vai começando a ter esse desenvolvimento em busca dos brinquedos. Então, é isso. E aí, depois, normalmente, os 2 anos, aparece, infelizmente, hoje os brinquedos eletrônicos, né? Os tablets, os videogames, isso aparece a partir dos 2 anos. E pode? O que é importante, Cláudia? Não é nem proibir, nem estimular. O videogame, hoje, ele traz benefícios para as crianças. É só uma pessoa pegar um controle de um videogame e ver que tem 8, 12 botões. Então, a criança, quando começa a mexer no videogame ou num tablet, ela vai ganhar muita motricidade fina, tá? Os videogames, eles ensinam a criança a
ter algumas funções cerebrais mais rápidas. Por quê? Porque de repente ele tem algumas situações que ele tem que sair muito rápido, então acelera o raciocínio, tá? Em contrapartida, uma criança que fica sentada, você perde toda a parte física, eles viram sedentários, normalmente começam a se alimentar mal. Então, o que acontece? O mais importante para essas crianças é o brincar e fazer atividade física. É importante que os pais liberem algum videogame. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu faço na minha casa. Dia de escola na minha casa, não se liga o videogame, tablet ou qualquer outra coisa. De final de semana, o Bruno e hoje o Theo, que também já está descobrindo, estão liberados para jogar. Então, assim, é importante que os pais imponham as regras. Ele não é... Quem transforma, na verdade, o videogame, ou televisão, ou tablet, ou smartphone em vilão, é a gente que transforma eles em babá eletrônica. Se eles forem usados com parcimônia, não tem problema. Já respondemos a pergunta do Silvio Marcos Junqueira de Mogi das Cruzes, que ele pergunta se tecnologia demais pode prejudicar o desenvolvimento da criançada. Aí tem agora, passando dos videogames, tem uns brinquedos que eu nem sei se existem mais, mas na época do meu pequenininho existia, que era aquele João Bobo, que a criança é estimulada a bater, né? É prejudicial? Pode? Esses brinquedos, na verdade, não só o João Bobo, mas vamos falar o João Bobo e as armas. Então, por exemplo, espadas, revólveres, a gente pede para não dar para as crianças. Não dá. Nada que estimule, na verdade, a agressão é indicado que dê para as crianças. Se você quer ensinar teu filho a bater, a lutar alguma coisa, coloca numa arte marcial. Por quê? Porque ele vai aprender com disciplina. Mas senão vira uma bagunça. Porque do mesmo jeito que ele bate no João Bobo, ele vai chegar no menino que não quer fazer a brincadeira que ele quer e vai dar um tapa. Então, esse tipo de brinquedo, realmente, eu falo, né? A gente vai, às vezes, para os Estados Unidos, de repente você entra no Piratas do Caribe e eles vendendo arma, espada. E eu vi, quando eu entrei lá, uns bonecos brincando de se matar. Quer dizer, isso para eles é o brincar. Só que daqui 10 anos isso pode virar uma atitude. Então o ideal é não ensinar essas coisas para as crianças e nem ter em casa. Tá. Em contrapartida, as mães das meninas sofrem com a história da vaidade precoce. Então, batonzinho, estojinho de maquiagem, é um brinquedo legal? Na verdade, assim, de novo, se ele for medido, ele é. O que tem que tomar muito cuidado hoje, né? A gente sabe que as meninas cada vez menstruam de forma mais precoce. Por que essa menstruação acontece de forma mais precoce? Porque o estímulo hormonal das meninas está vindo muito forte. Então, a gente está, na verdade, feminilizando as meninas cada vez mais cedo. Seja com esse tipo de atitude, seja vendo televisão, novelas, etc e tal. Então, assim, cuidado. As crianças até podem brincar, mas ela não pode, por exemplo, deixar de brincar de boneco, ou deixar de jogar um videogame que seja, ou deixar de descer lá embaixo para brincar com os meninos, para ir no cabeleireiro com a mãe. Ela tem que fazer, entre aspas, as atividades obrigatórias para depois fazer esse entretenimento com a mãe. Recebemos uma pergunta da Mariana Silveira, de São Paulo. Existem brinquedos específicos para crianças portadoras de necessidades especiais? Mas na verdade depende que necessidade que essa criança tem. A gente vai, na verdade, ver, ela tem uma dificuldade no aprendizado motor, de andar, então depende, na verdade, qual que é o teu foco. O grande foco, na verdade, quando essas crianças têm alguma dificuldade, é você dar o brinquedo para a faixa etária, que é o combinado. Então, ela tá começando a ficar de pé. Então, você vai dar aqueles semi-andadores, onde a criança parece um carrinho de compra, onde a criança vai empurrando, fazendo esse movimento. E se ela tiver dificuldade para ter este movimento, você mantém o brinquedo e, às vezes, procura uma fisioterapeuta que vai te ajudar. Porque é um erro que as pessoas fazem, já que ela não consegue fazer isso, que é para a faixa etária, eu vou dar um para como se ela fosse mais novinha. Isso é errado, porque além dela ter essa dificuldade, a gente atrasa o desenvolvimento. Então, mantenha o brinquedo para a faixa etária ideal e, dependendo do que for, procure uma fisioterapeuta que vai te ajudar na utilização desse tipo de brinquedo. Perfeito. Quero mandar um abraço para a Márcia Ferraz de Niterói. A gente já respondeu a sua dúvida sobre os brinquedos que promovem, de alguma forma, a violência, né? Como as espadas, arminhas. A Laura Arcancarei, acho que deve ser assim que fala seu nome, Laura, desculpa. Ela pergunta qual é a sua opinião sobre as campanhas virtuais que estimulam a troca de brinquedos. Eu acho muito bacana, na verdade. Eu acho que até antes de falar em trocas de brinquedos, hoje os pais não precisam comprar o brinquedo. A gente estava falando aqui no intervalo, mas assim, às vezes você dá um brinquedo pro teu filho, ele brinca 5 minutos e ele não quer mais saber. E às vezes ele se interessa mais pela embalagem do que pelo brinquedo. Existe hoje o sistema que você aluga brinquedo. Então você não compra, você aluga o brinquedo, você liga pro pessoal, o pessoal tipo delivery vai entregar na tua casa. A criança ficou com o brinquedo 5, 10, 15 dias, enjoou, troca o brinquedo, que funciona mais ou menos com isso que você está falando. Então, é interessante que as crianças troquem os brinquedos, super interessante. Primeiro, porque é um jeito de você gastar menos dinheiro. Segundo, porque é um jeito de você não ter tanto dinheiro. Terceiro, porque é um jeito das crianças valorizarem os brinquedos. E quarto, enjoou, troca-se o brinquedo com a outra e vão fazendo essas trocas. Perfeito. Vamos conhecer mais sobre esse assunto.
procura um pouco mais de informação, vou tentar trazer aqui no Vida Melhor também. Tem uma pergunta que eu acho importante, tem outras também, infelizmente a gente não consegue atender a todos, mas depois eu vou passar para o Dr. Marcelo. A pergunta da Maria Regina, ela é de Vitória, no Espírito Santo, é muito interessante. O que dá de presente para uma criança hiperativa? Em tempos de praticamente todas as crianças são taxadas de hiperativa, todo mundo é agitado demais. O que a gente dá para a criança acalmar um pouquinho mais? Primeiro, cuidado com o diagnóstico de hiperatividade, né? Eu sempre falo, a pediatria, ela vive por modismos de diagnóstico e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um desses que vem acontecendo. Então, a primeira coisa, tem que ter o diagnóstico correto, se é hiperativo, né? O segundo, na verdade, o melhor presente que você pode dar para o teu filho se ele for hiperativo é uma boa psicóloga, que ela vai fazer o tratamento com as psicoterapias. Não é o brinquedo que vai tratar, muito pelo contrário. É uma criança que ela tem como se fosse uma dificuldade de concentração. Então a gente já está falando aqui nessas crianças que têm dificuldade nos brinquedos, porque já é normal ter muito brinquedo. Você imagina uma criança que, além de ter muito brinquedo, tem esse déficit de atenção e hiperatividade. Então, a grande coisa para você descobrir, fazer para uma criança que tem esse déficit, é dar 1 ou 2 brinquedos. Por quê? Porque quanto menos brinquedo ele tiver, menos chance ele vai ter de se desconcentrar. Tá. Aí eu também acho que, de repente, as atividades artesanais, estar junto com seu filho, promover alguma coisa que tem começo, meio e fim. Isso. Né? Acho que muito importante que você falou no começo, na apresentação, Cláudia, é assim, ficar junto com o filho, né? Então, às vezes, essa criança hiperativa ou qualquer outra doença, transtorno, o que for, é importante a presença do pai, a presença da mãe, porque isso traz muita segurança. Às vezes não é nenhum brinquedo, às vezes é você sentar e brincar de desenhar, brincar de rabiscar. Isso traz um benefício também para as crianças muito grande. Perfeito. A Karen Regina de São Paulo, ela pergunta, e eu acho que todo mundo tem essa dúvida, o que fazer com a criançada quando ela quer brinquedos que podem machucar? Como é que a gente lida? Com patins, bicicleta, skate? Primeiro, tentar conversar com a criança, explicar. Eu sei que às vezes o diálogo com a criança fica... não dá, a gente não consegue, eu sei que eu sou pai também, mas primeiro, que a coisa mais importante, quando vocês vão comprar qualquer coisa, ou na verdade a diária na casa de vocês, existe uma hierarquia, onde pai e mãe mandam e as crianças obedecem. A gente não pode ser ditador, a gente tem que conversar com as crianças, entender o que está acontecendo, mas a ordem vem do pai e da mãe, a gente sabe o que tem de melhor para essa molecada. Então a gente vai tentar, de uma forma normal e racional, explicar o porquê não dar, o malefício que aquilo pode trazer. Se a criança aceitar, ótimo. Se a criança não aceitar, a gente continua não cedendo e não dá. Porque às vezes a gente vai ceder para não deixar uma criança triste e 10 minutos depois parar num pronto-socorro com uma criança com o braço quebrado. Agora tem que ter bom senso também, né? Porque faz parte da infância essa coisa do cair, de repente quebrar o braço, colocar gesso. Agora, se é, por exemplo, uma criança que não tem espaço mesmo para andar de bicicleta, eu acho que vale a pena a gente explicar para a criança. É bom senso dos pais, né? E, de novo... Mas eu fiz uma colocação também, quero a sua opinião. Faz parte da infância? Faz. Quebrar gente, braço? Faz parte. A gente tem que, eu sempre falo, nunca pode pegar uma criança e colocar numa redoma de vidro. Criança tem que bater, criança tem que cair, criança tem que levar os pontos dela, mas assim, ela vai cair porque ela caiu e não porque a gente... Eu coloquei uma criança de 2 anos para fazer arvorismo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Os acidentes, eles acontecem. Só que a gente só tem que tomar cuidado que a gente não ser um causador e fazer o que a gente chama de uma iatrogenia. Uma coisa que não aconteceria se não fosse pela gente. A gente tem que entender a responsabilidade de ser pai e ser mãe. Isso é muito sério, não é uma brincadeira e nem uma obra do acaso. Então, cuide com muito cuidado, muito carinho. O site do Dr. Marcelo Rubischeide é o www.pediatriaemfoco.com.br. Lá você tem muitas informações interessantes. Entre em contato que eu tenho certeza que você vai gostar. E nessa caminhada de educar, é sempre muito bom a gente ter conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, menor é a chance da gente errar, viu? Mesmo assim, a gente tem que ficar de olho, né? Com conhecimento, com tudo. Com certeza. O microfone caiu. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Um prazer falar contigo. Obrigado. Viu?